Acredito que todo mundo aqui já tenha visitado ou comprado livros em sebo. E normalmente devem ter se deparado aí com uma série de livros, mais ou menos de tamanho padronizado, de capa dura, com preço aí bem acessível, edições de qualidade, publicadas pelo tal do Círculo do Livro. Mas o que é esse Círculo do Livro? Grande parte dos leitores, principalmente aqui do YouTube, né, que tem vídeos, são associados da tag Experiências Literárias. É um grande sucesso editorial no momento, tanto que já está sendo copiado por várias outras empresas e funciona da seguinte forma. A pessoa se associa e todos os meses recebe uma caixa surpresa com um livro, que ela não sabe qual é, que vem capa dura, uma edição muito bonita, de qualidade, geralmente com uma embalagem, uma revistinha e algum outro brinde que venha, que tenha a ver ou com a obra publicada ou com alguma ligação aí literária, né? E isso tem feito muito sucesso, muita gente é associada. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de ler uma coisa que me é imposta. Se houvesse aí uma variedade maior, uma opção de escolha, né, provavelmente eu me associaria, porque realmente é uma experiência boa e que deve ser apoiada, porque tudo que apoia, né, todo projeto que vise desenvolver a leitura entre os brasileiros é bem-vindo. Mas já existiu aqui no Brasil um projeto que foi uma verdadeira coqueluche, o Círculo do Livro. A maioria das pessoas aqui do Booktube, né, pela idade que tem, não devem saber exatamente do que se trata. Com certeza, como eu disse no início, já devem ter presenciado esses livros em sebos, devem ter até alguma edição, mas não sabem exatamente do que se trata. Porém, os leitores mais velhos, que já são leitores há mais tempo, com certeza conheceram. O Círculo do Livro surgiu em 1973, foi uma parceria da editora Abril e da editora alemã Bertelsmann, acho que é isso, não sei exatamente a pronúncia, que na época era o maior conglomerado editorial do mundo. O auge foi aí no meio, né, da década de 80. Em 83, o Círculo do Livro anunciou que tinha 800 mil associados, espalhados por quase 3 mil municípios brasileiros, que eram atendidos por cerca de 2.600 vendedores. Ou seja, né, uma quantidade, números impressionantes. Em 82, teriam sido vendidos quase 5 milhões de exemplares. Isso daí num país que, se hoje em dia já lê pouco, imagine há cerca de 40 anos atrás, né? Eu vou ler aqui, inclusive, uma citação do Jorge Amado sobre o Círculo do Livro. O Círculo do Livro é uma impressionante realidade em nosso mercado editorial. Um clube de livros que alcançou audiência jamais vista entre os leitores brasileiros. O sucesso editorial do Círculo estava baseado em alguns pilares aí bem interessantes, né? Os livros eram muito bem acabados graficamente, todos com capa dura, um ótimo design, apesar de serem capa branca, páginas brancas, né? Que na época acho que nem existia essa questão das páginas amareladas. Tinha opções aí para todos os gostos, inclusive vários lançamentos com parceria em editoras, edições inéditas e exclusivas, com preço bastante competitivo, bem abaixo das edições normais que eram encontradas nas livrarias, né? E eles podiam fazer isso porque o público, o mercado já estava garantido, né? Eles tinham os associados, então sabiam que aquela quantidade X ia ser vendida com certeza. A impressão e o acabamento também eram feitas pela própria empresa, e isso também ajuda a baratear os custos, né? A tiragem média aí de um livro, do Círculo do Livro, ficava em torno de 10 mil exemplares, alguns mais, outros menos. Mas na época, na década de 80, 70, 80, isso daí era uma quantidade bem expressiva. Eu vou mostrar aqui alguns livros que eu tenho do Círculo do Livro. Na verdade eu tinha bem mais, mas fui me desfazendo deles. E só mesmo para ter uma ideia de como era o livro. Esse aqui, ó, Passagem para a Índia, tá vendo?
todos eles de capa dura. Foi comprado num sebo, R$5. Uma diagramação boa, a letra não é, a leitura é agradável, são livros realmente bons. Tenho outro que eu tenho, esse aqui, Eu, Cláudius, Imperador. Também esse aqui já tem uma textura na capa, a capa já é áspera, tá vendo? Mas todos de capa dura. Edições simples, tá? Não tinha nada em folha de guarda, nada de especial. A diagramação, a produção dos livros era mais ou menos padrão. Tenho esse aqui, que é um dos melhores livros da minha vida, que é o Pássaro Pintado, também muito bom. Tenho dois aqui da Agatha Christie, Os Cinco Porquinhos e Caio Pano. Aí, aqui já tinha, tá vendo, um padrão, né, de visual da capa. Não sei se todos os que foram lançados da Agatha Christie tinham esse padrão, que eu só tenho esses dois. Quem conhece essas empresas de venda por catálogo, tipo Quatro Estações, Avon, Natura, por aí, né? Sabe mais ou menos como é o esquema. E o Círculo funcionava mais ou menos nesse padrão, com a diferença que você era associado. Os associados recebiam trimestralmente uma revistinha, a revista do livro, muito bem produzida, que tinha centenas de indicações, resenhas boas, né, dos livros. Os associados recebiam em casa a visita de um vendedor que trazia as encomendas e a nova edição da revista, isso a cada 3 meses. Né? E isso era um acontecimento, né? A chegada desse vendedor era um acontecimento. Fico imaginando o impacto que tinha em cidades do interior mesmo, que não tinham livrarias, que não tinham condições, né, de acesso aos livros. Para você se associar, você tinha que ser indicado por um outro sócio. Você não tinha como entrar diretamente no círculo, né? Você era indicado por alguém que já fazia parte do clube, passava a receber o catálogo e podia comprar quantos livros quisesse. Tinha a obrigatoriedade de comprar aquele livro, um livro ao menos por trimestre. E se você não fizesse a encomenda até a data X, né, pré-estabelecida, você recebia o livro do mês, que geralmente era um título de alcance mais amplo, né, um best-seller, um clássico, né, uma coisa assim que tivesse a possibilidade de abrangência, de gosto maior. Eu lembro, inclusive, que eu, na época, adolescente, eu era doido para entrar para o Círculo do Livro. Fui indicado algumas vezes por uma prima. Inclusive, você ganhava pontos por indicação de outros sócios e depois podia trocar isso por livros ou por outros produtos que eles também tinham. Como pôsteres, jogos, eles tinham era pouca coisa. O foco principal eram mesmo os livros. Então, cada quantidade de sócios que você indicasse, você ganhava, né, uma pontuação e depois poderia trocar essa pontuação por livros. Era muito interessante. E essa minha prima, ela chegou a me indicar umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Mas isso já numa ocasião em que ia avançando para o final do Círculo do Livro. Então as coisas já não estavam funcionando muito bem. Então as 2 primeiras vezes que ela me indicou foram ignoradas. Eu não sei se a carta dela não chegou, não sei o que aconteceu. Da última vez eu recebi um livro, mas muito tempo depois, não era o livro que eu imaginei, que eu tinha pedido. Eu recebi um livro da Danielle Steele, eu não lembro o nome, mas eu lembro que foi uma das piores leituras que eu já fiz na minha vida, porque eram assim, aquela água com açúcar total, assim, contraindicada mesmo para diabéticos. Né? Então eu não gostei do livro, a qualidade é excelente, mas o livro eu nem tenho mais. Tomei pavor da autora. Agora, como foi que essa empresa, formada por 2 gigantes, né, desse mundo editorial, com esses números astronômicos aí de venda, conseguiu decretar falência?
Na verdade, ninguém sabe. Isso nunca ficou muito esclarecido. Se a gente procurar aí pela internet também não chega a um consenso. Os verdadeiros motivos ainda continuam sendo um mistério. No final dos anos 80, as vendas começaram a cair por algum motivo, não sei exatamente qual é, não consegui descobrir isso daí. E a Bertelsmann, né, que era a filial alemã, a parceira alemã do Grupo Abril, saiu fora da sociedade e deixou tudo a cargo do Grupo Abril, que não teve condições de levar o projeto sozinho e encerrou então as vendas dos livros aí no iniciozinho de 1990, me parece. A empresa, porém, Círculo do Livro, continuou com os serviços gráficos, prestando serviços para outras empresas até o ano 2000. Um exemplo disso é esse que eu tenho aqui, né? Que ele é uma publicação da Melhoramentos, mas tá vendo? Ele já tem aqui a folha de guarda e ele aqui, ó, seria uma coprodução, Círculo Melhoramentos. Ou seja, o Círculo aqui já estava deixando de produzir obras próprias. O fato é que o Círculo do Livro fez parte realmente da vida de muitos brasileiros, de muitos leitores, né? Se tornou aí um ícone no mercado editorial, colocou obras no mercado que de outra forma seriam inacessíveis para grande parte das pessoas, né? Muita gente que tinha vontade de ler, mas não tinha recursos para isso, não tinha. Eu mesmo, na minha cidade, não tinha livraria. Então a única opção que eu tinha eram as bibliotecas ou banca de jornal. Então o Círculo ele foi importante por isso, ele abriu as portas do mundo da leitura para muita gente. Ele quebrou essa ideia, esse paradigma, né, de que só gente culta, que gente com dinheiro, que tinha condições financeiras é que podiam ler. Ele barateou muito o custo dos livros e colocou, levando de porta em porta, opções de leitura para todos os gostos. Então, foi graças a isso que muitos leitores, né, brasileiros aí, mais humildes, deixaram de se sujeitar aos empréstimos de biblioteca ou aos caríssimos preços praticados por livrarias e começaram aí a montar o seu próprio acervo, né, a sua própria biblioteca. Então, eu acho que foi uma empresa, assim, uma parceria muito bacana e, com certeza, se algo nesse estilo fosse lançado novamente no Brasil, com o sucesso que a TAG e as outras empresas aí correlatas estão tendo, eu acredito que teria um grande sucesso se o Círculo do Livro voltasse, né, não precisaria nem ter uma revista com 300 opções, mas que você já tivesse aí algumas dezenas de opções, pudesse optar por comprar o livro que você quer, ao invés de receber uma obra que às vezes não te interessa, e você às vezes nem vai gostar por um preço alto. Então eu acho que seria uma boa. De repente aí as editoras se unindo para fazer algo nesse sentido, né, talvez fosse um sucesso. Mas, enquanto isso não acontece, a gente continua lendo os livros aí do Círculo nos sebos. Por enquanto é só. Se você gostou, curta, deixe seus comentários se você tem livros do Círculo, se você conhece ou conheceu, né, ou viveu na época do Círculo do Livro. E não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho para receber os vídeos sempre que tiver novidade. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.